A Bíblia, ela fala para nós de um momento da história em que Deus, ele era a única pessoa responsável por guiar o povo dele. Deus conduzia pessoalmente, diretamente o seu povo. Mas esse povo, Fê, que era conduzido por Jesus, por Deus, ele começa a olhar para os povos vizinhos. Alguém comigo diga amém. Redobre a sua atenção. Esse povo que era guiado por Deus, esse povo que era conduzido pelo próprio Deus, começa a olhar para os povos vizinhos, e eles começam a perceber que os vizinhos tinham um modelo diferente de governo, que a forma que eles se moviam era uma forma diferente, que a forma que eles recebiam uma direção era diferente. Eles tinham uma pessoa que falava diretamente para eles o que fazer, quando fazer, como fazer, se sim ou se não. O povo de Deus tinha uma revelação de tempo em tempo, de acordo com aquilo que Deus queria fazer no meio do povo. Mas ao olhar para o lado, eles percebem que os povos vizinhos estavam vivendo algo que eles não estavam vivendo. Isso faz com que eles ignorem aquilo que eles mesmos já estavam vivendo. Escute uma coisa: quando nós olhamos para o lado, na grande maioria das vezes, nós vamos olhar e dizer isso é bom. Quando olhamos para o lado, nós vamos ter a capacidade de reconhecer algumas coisas que são boas. Mas isso, na grande maioria das vezes, vai te levar a ignorar aquilo que você já tem, aquilo que você já vive. Posso te dar um conselho à luz da palavra de Deus nessa manhã? Pare de olhar para o lado. Eu vou repetir isso aqui. Posso te dar um conselho? O conselho é um só: pare de olhar para o lado. Tudo que você tem que ver está diante de você, não ao seu redor. Há um direcionamento claro de Deus sobre nós. E na medida que você olhar para o lado, você vai perceber que tem pessoas que se movem de forma diferente. Alguém comigo diga amém. O que não significa que está errado, mas a pergunta é: como você deve se mover? Porque os povos vizinhos se movem debaixo de uma direção humana, debaixo de um homem que os guia e exerce governo sobre o povo. O povo de Deus se move debaixo de uma revelação divina. Não há um homem instruindo, direcionando, mas há uma voz clara de Deus, dizendo para onde, quando e como ir. Não significa que o povo do lado está caminhando de forma errada. Como eu disse e repito, a grande questão é como você deve caminhar. Se olharmos para o lado e esperarmos viver aquilo que eles estão vivendo, estamos nos submetendo à direção que eles estão recebendo. Só que a grande verdade é que não estamos vivendo o que eles estão vivendo, estamos olhando, e a partir do nosso olhar tiramos percepções da realidade que muitas vezes não revelam a realidade pura e crua como ela de fato é. Então o conselho de Deus para você nessa manhã é: pare de olhar para o lado. Olhe para quem está perto de você e diga isso para essa pessoa. Fala: para. Ele não ouviu o que você disse. Diga: para. Chacoalha ele, pelo amor de Deus. Fala: para de olhar para o lado. Eles olharam para o lado e eles desejaram se mover como o povo vizinho se movia. Samuel fica bravo com isso, dizendo: não é possível. Deus é aquele que guia vocês, e vocês ainda assim preferem se mover debaixo de uma direção humana como eles se movem. Samuel fica bravo, Deus se manifesta e diz: Samuel, fique em paz, dê a eles um rei, dê a eles um governo. Unja Saul e coloque Saul para exercer governo sobre o povo. Saul assume o governo, começa a dirigir o povo, e Deus dá algumas instruções para Saul.
Quem está comigo nessa manhã, diga amém. Deus dá algumas instruções para Saul. O povo não precisava entender, Saul precisava obedecer. Olha o que diz a Bíblia em 1 Samuel capítulo 13, versículo 13. Vamos juntos. 1 Samuel capítulo 13, versículo 13. Eu quero que você leia esse texto com muita atenção, para que nós possamos avançar nessa manhã. Olha só. Samuel disse a Saul: você agiu como vamos juntos, você agiu como desobedecendo ao mandamento do Senhor, ao mandamento que o Senhor, seu Deus, ordenou a você. Olha só, isso aqui rasga a alma do homem. Se tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. O povo pede a Deus um rei, a um homem que exercesse governo sobre eles. Deus levanta esse homem, estabelece ele como um governador para gerir o povo, para governar o povo. Ele começa bem, mas ele em algum momento da sua jornada desobedece a uma ordem clara de Deus para ele. Samuel, quando chega para falar com Saul, diz o que nós lemos: Saul, sinto muito, se você tivesse obedecido, o seu reino teria sido confirmado para sempre. Mas como você desobedeceu, você foi rejeitado, reprovado no seu ofício. Alguém comigo, diga amém. Meu lindo, escute uma coisa. Em algum momento da sua vida você vai receber uma instrução. Em algum momento da sua vida você vai receber de Deus uma direção que talvez contrarie a lógica, que talvez contrarie um raciocínio plausível que você construi e diga: isso não tem coerência. A ordem de Deus não precisa ser necessariamente compreendida, mas invariavelmente obedecida. Alguém comigo aqui nessa manhã? Não, nós não precisamos entender tudo, mas precisamos obedecer tudo que Ele estabelece sobre nós e a partir de nós. Saul teve todo o seu reinado comprometido porque ele desobedeceu. Olha para quem está perto de você e fala assim: desobedecer custa caro. Qual é o preço que você está disposto a pagar, meu lindo? Qual é o preço que você está disposto a pagar para fazer a sua vontade? Qual é o preço que você está disposto a pagar para caminhar segundo a sua própria vontade? Há uma ordem de Deus que foi enviada para Saul, e porque Saul desobedeceu, ele comprometeu tudo. Essa mensagem é para você e é para mim. Aqui, está comigo ou não? Coloca a mão no peito e fala assim: essa mensagem é para mim. Posso te explicar uma coisa? Aquilo que nós ouvimos aqui não é para quem... Deixa eu te pastorear um minuto aqui agora, peraí. Você já ouviu uma mensagem e falou assim: fulano devia estar ouvindo isso? Você já pensou isso? Levanta a mão para ver você, levanta. Pronto, vou te instruir. Essa mensagem não é para o fulano, essa mensagem é para você. É isso. Essa mensagem não é para o fulaninho, ó. O pastor está pregando, está encaixando direitinho, porque fulano assim, fulano assado. Meu lindo, para de pensar em quem não está aqui. Essa mensagem é para você que está ouvindo essa mensagem hoje. Vamos junto, meu filho. Você pode aplaudir a Jesus por isso? Posso dizer uma coisa? Deus não manda indireta. Isso aqui é libertador, meu filho. Eu vou dizer de novo: Deus não manda indireta. Ele é muito bem resolvido para dizer para quem Ele quer dizer o que Ele precisa dizer. Então hoje Deus está falando com você. Alguém para celebrar Jesus por isso? Então vamos lá. Saul recebe de
de Deus uma ordem e ele descumpre a ordem que Deus havia dado. Samuel chega até ele e fala: Saul, eu sinto muito, meu filho, você perdeu tudo porque você desobedeceu. Ele diz: olha, Deus já te rejeitou e Ele já preparou alguém para assumir o lugar que você está. Ele já preparou alguém segundo o seu coração para dar continuidade ao seu reinado. Agora escute uma coisa aqui, isso aqui é muito triste. Saul, mesmo tendo sido rejeitado, continuou no governo durante muitos anos. Saul, mesmo tendo sido rejeitado, continuou exercendo o governo durante décadas. Alguém comigo ou não? Deus já o havia rejeitado, mas ele estava levantando um outro homem. E durante esse tempo ele permaneceu fazendo o que ele estava fazendo. A única diferença era que a graça de Deus não estava mais sobre a vida dele. Fazer não significa que a graça está sobre nós. Eu preciso que você entenda que o que faz com que a graça permaneça sobre nós é a obediência à instrução que Deus já liberou sobre a tua casa. Alguém comigo para dizer amém por isso? Maravilhoso. Agora eu quero que você leia comigo 1 Samuel capítulo 16, versículo 1. 1 Samuel capítulo 16, versículo 1. Olha o que diz o texto. Samuel de novo, recebendo uma fala de Deus para ele. E o Senhor disse a Samuel: Samuel, até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Olha só, a mensagem que Samuel levou para Saul, dizendo que Deus o havia rejeitado, não alegrou a sua alma, ao contrário, o entristeceu. Só que Deus, quando fala com Samuel, ele olha para Samuel e diz assim: Samuel, até quando você vai ficar triste por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha o jarro com óleo, vá a Belém, e eu o enviarei a Jessé, porque eu escolhi dentre um dos seus filhos para fazê-lo rei. Alguém comigo, gente? Escute só. Até quando você vai ficar triste por aquilo que não faz mais parte da sua vida? Até quando aquilo que o próprio Deus já rejeitou vai ser uma questão para você? Até quando você vai ficar preso em um passado que te impede de romper para algo novo, com dó, por pena, por tristeza, seja lá qual for o sentimento que te prende a um passado que não existe mais? Em outras versões diz: Samuel, até quando você terá dó de Saul? Ele não faz mais parte do meu plano. Alguém comigo, diga amém. Está na hora de você abandonar aquilo que não faz mais parte da sua vida. O pastor Diogo ministrou aqui na quinta-feira. Ele sobe aqui com uma mochila. Demorou um tempinho para eu entender, mas logo eu entendi, porque eu sabia o tema da mensagem. E a mensagem era para nós desfazermos as bagagens desnecessárias. O que Deus está falando para Samuel aqui é exatamente isso. É: Samuel, desfaça as malas. Não faz sentido você ficar preso em um passado que não existe mais. Tem alguém aqui comigo ou não? O passado não é real. Ele foi. Hoje ele é só uma lembrança daquilo que um dia existiu. Que você seja livre de tudo aquilo que te impede de avançar para a próxima estação que Deus já liberou sobre a sua casa. Você pode celebrar Jesus por isso, aplaudindo a Jesus. Quem falava com Samuel aqui? Deus, sim ou não? Maravilhoso. Olha o versículo 2, 1 Samuel 16, 2. Samuel, porém, disse: como poderei ir? Se Saul souber disso, ele, o que está escrito aí, gente? Ele me mata. O Senhor disse: leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Olha para quem está perto de você e diga assim: Deus é estrategista. Ele ouviu o que você disse ou não?
Pega na mãozinha dele e fala: você entendeu? Deus é um Deus de estratégia. Ah, bendito é o nome de Jesus. Samuel preocupado com a própria vida. Sabe por quê? Porque a mensagem que ele carregava podia matá-lo. A mensagem que ele carregava podia comprometer a sua própria existência. Ele sabia que a mensagem era poderosa e que mudaria de forma significativa toda a história. Ele sabia que a mensagem que estava sobre ele poderia comprometer a sua própria vida. Alguém comigo aqui ou não? Samuel sabia o que estava sobre ele. E ele disse: olha, se eu for para lá e levar essa mensagem, eu posso morrer. A mensagem é poderosa, ela é tão poderosa que se alguém ouvir isso aí pode me matar antes que eu a entregue. Aí Deus, na sua soberania, ele disse: Samuel, fique em paz. Pega um novilho e diga que você está indo oferecer um sacrifício. Samuel estava preocupado da forma que ele ia entregar a mensagem, se ele ia conseguir chegar lá ou não. Alguém comigo diga amém. Eu vou te explicar o que eu estou pregando aqui hoje. Talvez você esteja preocupado com uma série de coisas, com medo de morrer como Samuel estava, com medo de uma série de questões. E a palavra de Deus para Samuel foi: Samuel, calma. Quem te deu a mensagem? Fica tranquilo, Ele vai fazer você entregá-la. Ô Samuel, você está perdendo tempo com isso à toa, porque aquele que te deu a mensagem, ele também vai te auxiliar para entregar a mensagem que ele derramou sobre você. Ei, meu lindo, escute uma coisa. Você carrega uma mensagem sobre a sua vida. Essa mensagem é uma mensagem poderosa, mas ela precisa ser entregue na sua essência. Alguém comigo para dizer amém por isso? Samuel não compromete a mensagem, ele só usa de uma estratégia que o próprio Deus lhe deu para entregar a mensagem. Eu vou te dizer uma coisa: nem todo mundo precisa saber o que é que você vai falar. Às vezes, quando você se cala, você se preserva. Samuel não vai falando: ó, eu tenho uma mensagem, preciso chegar na casa de Jessé para entregar essa mensagem para ele. Ele não faz isso. Samuel entra dizendo: eu preciso oferecer um sacrifício, quando na verdade tudo que ele precisava era entregar uma mensagem. Seja sábio, porque o seu Deus é sábio. Às vezes você está comprometendo uma mensagem porque está caminhando da forma errada. Às vezes está comprometendo uma mensagem poderosa e transformadora porque você está entregando isso de uma forma errada. Samuel entrou na casa de Jessé dizendo: eu vim para oferecer sacrifício. Ele sabia que o jarro estava cheio de azeite e que o próximo rei de Israel seria ungido na casa de Jessé. E quem mais sabia disso? E quem mais além de Deus? Ninguém. Tem coisas que Deus está confiando ao seu coração que você precisa guardá-lo. Alguém comigo ou não, gente? Tem coisas que são geradas dentro de você. Lembra de José? José sonha. Ele compartilha o sonho com quem? Com a família, com os irmãos, com os pais, sim ou não? E o que acontece com ele? Você lembra? José foi vendido como escravo. José foi lançado dentro de uma cisterna, dentro de um poço. Por quem? Isso. De repente Samuel é resgatado e ele é vendido para o Egito. Por quem? De repente Samuel está lá, virou prisioneiro. Quem o empurrou para lá? Quem o levou para lá? Meu lindo, existem coisas que não precisam ser compartilhadas. Tem alguém aqui comigo ou não? Tem coisa que você não precisa falar. Você vai chegar lá,
mas na hora certa, do jeito certo, para a glória do nome de Jesus. Tem alguém aqui comigo para aplaudir a Jesus por isso? Ele é bom. Ele entra na casa de Jessé, ele entra na casa do pai de Davi. Samuel capítulo 16, versículo 1. Vamos ler junto o texto. 1 Samuel 16, 1. Olha só. O Senhor disse a Samuel, não é isso aí não. Versículo 17, desculpa. 1:17. Não, 16, 17. Tá vindo, tá chegando, chegou. Saul responde. Ora aí, gente. 16, 17, é isso mesmo? Saul respondeu aos que lhe serviam: encontre alguém que toque bem e tragam-no até aqui. Esse versículo também está no texto, mas não é esse para agora. Fato é que quando Samuel entra na casa de Jessé, ele fala para Davi: Davi, me traga os filhos. Todos os filhos de Jessé foram levados até Samuel, todos, exceto Davi. Davi não foi. Davi não foi apresentado pelo seu pai. Davi não foi listado pelo seu pai. Alguém comigo diga amém. Não foi. Jessé apresenta para Samuel todos aqueles que ele acreditava que poderiam cumprir aquela função que seria proposta. Mas Davi não foi. Davi estava onde? No pasto. Cuidando do quê? As ovelhas. De quem? Do seu pai. O mesmo que não o listou quando Samuel entrou na sua casa. Ele olha para todos. Samuel diz: acabou seus filhos? Ele responde: não, ainda tem um que está lá no pasto, cuidando das ovelhas cuidando das minhas ovelhas. Ele falou assim: então traga ele para cá, porque enquanto ele não chegar, ninguém se assenta. A honra que estava sendo derramada sobre Davi não foi provocada pelo seu pai. A honra que estava sendo derramada sobre Davi foi provocada pelo profeta. Alguém comigo ou não? Vou te dizer uma coisa. A honra que foi derramada sobre Davi não partiu do pai dele, não partiu da família dele, partiu do profeta. O profeta promoveu um tempo de honra na vida dele. Alguém comigo ou não? Deixa eu te dizer uma coisa. As maiores surpresas da sua vida, elas virão do lugar que você menos espera e da pessoa que você menos imagina. Davi entra na casa, ele recebe a unção e ele volta para o pasto. Muita gente entra em crise aqui. Esse é o ponto crítico, esse é o ponto da crise. A unção que Davi recebeu, qual foi? Vamos junto. A unção que Davi recebeu, qual foi? Rei. Rei fica onde? Palácio. Davi foi ungido rei. E ele foi para onde? Para o pasto. Nem sempre o que está sobre você vai condizer com o que você está vivendo. Isso não diminui a unção que estava sobre Davi. Isso não significa que Davi estava no lugar errado. Não, nada a ver. Significa que Davi estava sendo formado, preparado, treinado para o dia em que ele assumiria o trono. Fato é que quando falamos de Davi, lembramos de Davi, de quem mais? A história mais famosa de todos os tempos sobre Davi, qual é? Davi e Golias. Só que a história de Davi não começa em Golias.
Golias é Deus dando publicidade para a vida dele. Você não entendeu o que eu disse? Golias é Deus projetando Davi, mas a história dele não começou ali. Você está aqui ou não? Levante sua mão ao céu, pelo amor de Deus. Golias é o que vai te projetar na história, mas a sua história está sendo escrita muito antes de Golias chegar na sua vida. Ah, Jesus. Golias é só uma fração da sua história, é só um retrato da sua vida. Golias não vai levar o mérito. Não, deixa eu te falar uma coisa. Golias não tem mérito nenhum. Golias foi só o meio pelo qual Deus se utilizou para projetar Davi. Eu vou traduzir para você o que eu estou falando aqui. Golias não vai te matar, Golias vai te promover. Golias, qual é o nome do seu Golias? Golias é um louco que está afrontando o exército mais poderoso da história. E mais louco ainda é imaginar que esse exército se acovardou diante dele. Ninguém fez nada. 40 dias aquele homem gritando e ninguém fez nada. Aí chegou Davi com a sua motinha para entregar a marmita para os seus irmãos. Se fosse nos nossos dias, ele estava com a mochila do iFood. Ele chegou para levar comida para os irmãos e para perguntar como é que estão todo mundo aí. Aí ele está ali quietinho entregando a comida dele e só ouvindo. O que está acontecendo? Quem é esse que está afrontando, que está provocando, e ninguém fez nada? Ninguém fez nada. Como é que pode? Como é que pode se acovardar diante? Como é que pode? Davi ali, pequeno, magro, sem muita estrutura, olhando para aquela situação e dizendo: como é que pode? Aí ele fala: antes de, olha isso aqui, Deus é um Deus estratégico, sim ou não? Davi também era. Antes de Davi entrar na guerra, ele pergunta: vale o quê? Quer que ganha se eu lutar isso aí e vencer? Se alguém lutar contra Golias e vencê-lo, o que que ele leva para casa? Aí, pode ganhar algumas coisas aí, vai ter isenção, não vai pagar imposto mais. Ninguém pode celebrar por isso aqui? Você gosta de pagar imposto? Não vai pagar imposto. Dia 30 agora foi o último dia para você, meu filho. Entregou direitinho lá, né? Glória a Jesus. Isenção fiscal. Vai casar com a filha do homem, o chefe. Vai ter. Ele começa a falar, ele fala: interessante. Ele já estava pronto para lutar, mas ele queria saber o que estava valendo aquela luta. Está comigo ou não? Depois que ele entende o que é que estava na mesa, ele fala: maravilha, eu vou. Ô Davi, você não está entendendo. Ele é um cara de guerra, ele é um cara formado para isso, ele estudou para isso, ele treinou, ele tem história. Davi está quietinho, mas eu imagino o Davi dizendo: eu também. Eu parece que vejo as pessoas falando: Davi, para.
Volta para casa, avisa seu pai que está todo mundo bem aqui, está tudo certo. Esse cara aí já matou um monte, você não sabe a história dele. Eu penso, e aqui é eu pensando, Davi dizendo, e nem você sabe a minha. Você não viu o que eu vivi lá no pasto? Vamos de novo? Você não sabe o que eu passei antes. Você só está vendo o que a luz está iluminando. O que aconteceu atrás dessas luzes, você não sabe também. Eu não sei quantos ele matou, mas ele também não sabe o que eu vivi. Eu vou. O rei fala, ok, se você for, você vai armado, você vai revestido. Aí ele fala, vamos, tá bom, vamos tentar. Davi bota aquela roupa, ele não sai do lugar. Davi coloca uma roupa que não era dele. Tudo que ele tinha vivido, ele viveu com ou sem aquela armadura. Presta atenção nisso. Vai chegar um momento em que vão querer botar uma roupa em você que você nunca vestiu na vida. Tudo que você viveu foi sem ela. E de repente fala, não, você vai, mas só vai com ela aqui, ó, bota essa roupa aí. Davi colocou, mas ele falou, desculpa, eu não consigo andar com isso aqui. Tudo que eu vivi foi sem isso. Deixa eu ir com aquilo que eu tenho. Não, mas o que você tem é pouco, ok, mas deixa, meu lindo, dá licença, dá espaço. Davi pega, tira aquela armadura que não era dele e faz o que Davi não tinha que fazer. A unção de rei estava sobre quem? Sobre Davi. Quem estava exercendo o reinado? Saul. Davi era um soldado de um exército, sim ou não? Não era. Portanto, Davi não precisava fazer o que ele estava se propondo a fazer. Nos nossos dias, o problema não é meu. Alguém comigo ou não? Nos nossos dias, a fala é essa: essa conta não é minha. Quem tem que lutar são os soldados. Quem tem que se posicionar é Saul. Davi não estava nem aí com o que tinham que fazer e não tinham feito. Davi só não consegue voltar para casa do mesmo jeito depois de ouvir o que ele tinha ouvido. Eu vou te falar uma coisa: se você está ouvindo algum Golias, algum louco, provocando, afrontando, é Deus dizendo, seja resposta. Você não ouviu o que eu disse? Se você ouvir alguma coisa, não é para você fomentar nada, é para você ser resposta e enterrar Golias. Você está aqui ou não? Levante suas mãos mais alto que você pode. Golias está sendo uma bússola, está sendo um GPS. Ele está direcionando, dizendo, Davi, é por aqui. Davi, anda por aqui, vem desse lado. Escute uma coisa: o Golias que você está ouvindo não condena a sua história, ele promove um novo tempo e uma nova estação sobre a sua casa. Tem alguém para receber essa palavra e aplaudir a ele? Dentro de casa não lembravam de Davi, mas no palácio já estavam falando dele. 1 Samuel 16, 17, vamos ler. 1 Samuel 16, 17, olha isso. Saul responde aos que lhe serviam: em
encontre alguém que toquem bem e tragam até aqui. Alguém comigo, diga amém. Saul está lá no seu palácio, ele chama os seus servos e diz: traga para mim alguém que toque bem um instrumento. Essa foi a fala de Saul. Versículo 18. Um dos criados respondeu dizendo: lê para mim. Conheço um, filho de Jessé, o belemita. Eu conheço alguém que toca bem. Davi estava onde ainda? No pasto. A unção que estava sobre ele qual era? De rei. Mas no palácio estavam falando de quem? De Davi. Não, vamos de novo. Davi ainda não tinha chego lá. Ah, Jesus. Se eu sou você, eu tinha dado um pulo de 3 metros de altura do seu lugar agora. Davi ainda não tinha chego no palácio, mas a história dele já tinha chego lá. Pode ser que você ainda não tenha chego onde Deus falou que você chegaria, mas o teu nome já está sendo mencionado lá. Ah, Jesus. Você pode aplaudir a Ele, pelo amor de Deus. Ah, Jesus. Davi tocava bem a harpa. O que é que tem a ver a harpa com exercer o reinado? Fala para mim. Nada. Qual a ligação entre tocar um instrumento e ser rei? Nenhuma. Sabe qual era a consciência de Davi? Enquanto eu não estiver lá, eu não vou ficar parado. Você não entendeu o que eu disse? Davi tinha unção de rei, mas ele ainda estava no pasto, cuidando das ovelhas. Mas no tempo ocioso dele, sabe para que ele usava? Para manejar bem um instrumento, para tocar bem uma canção, uma música. O que colocou Davi no palácio, escuta isso, pelo amor de Deus, não foi a unção de rei sobre ele. Eu vou falar. Tá cheio de gente que tem unção de rei e que nunca vai pisar no palácio, porque tá achando que a unção vai colocar ele onde? Só a dedicação contínua, tocando um instrumento, vai colocá-lo. Davi não foi chamado para ir para o palácio porque a unção estava sobre ele. Davi foi chamado para ir para o palácio porque ele era um bom instrumentista. Você está aqui ou não? Se ele fosse um músico mais ou menos, ele não estaria lá. Mas ele era um bom baterista, Felipe. Joguei para você agora. Ele era um bom músico. Alguém comigo, diga amém. E isso o colocou onde a unção ainda não tinha colocado. A unção de Deus está sobre a tua vida. Eu vou repetir. A unção de Deus está sobre a sua vida. Você crê nisso ou não? Mas a unção não te permite ficar parado, vendo o tempo passar, esperando as coisas acontecer. Enquanto você não chegar no palácio, faz o que está na sua mão, mas faça bem feito. Eu vou te explicar uma
uma coisinha aqui. O que botou Davi lá foi uma palavra. Pergunte qual é. Ah, ficou feio demais. Pergunta qual? Vou falar para você, já que você perguntou. A palavra que colocou Davi lá foi bem sem graça agora, né? A palavra que colocou Davi lá, sabe qual foi? Excelência. Eu vou te explicar. Tem lugar que você só vai acessar quando for excelente. Não um excelente rei. Excelente no que você estiver fazendo, no tempo que você estiver vivendo. Você pode aplaudir a Jesus pelo amor de Jesus Cristo. Versículo 19. Então Saul mandou mensageiros a Jessé com a seguinte mensagem: envie-me o seu filho Davi, que cuida das ovelhas. Saul entrou em casa e falou: bota os seus filhos aqui. Davi foi colocado lá, foi mencionado lá no palácio. Chama Davi, o filho de Jessé, que cuida de ovelha. Vamos de novo? Ninguém está vendo nada, mas ele está vendo tudo. Não, ninguém está vendo nada, ninguém está escutando nada, mas ele está vendo tudo. Se eu sou você, eu aplaudia, faria alguma coisa agora. Poderoso. Ô Davi, alguém comigo ou não? O nível de preparo do Davi, o nível de dedicação dele, determinou o acesso dele. Você pode ser mais ou menos, só que o teu acesso vai ser mais ou menos. Você pode viver uma vida meia boca, tá tudo bem, só que tudo que nós vamos viver vai ser ok. Só que se você decidir ser excelente, não, eu estou servindo no parque, eu estou botando os carros para dentro da igreja, estou tomando buzinada de graça lá fora. É assim, não é, amigo? Só Deus sabe, né? Os livramentos que Deus deu ali. Ô meu lindo, o que você estiver fazendo, faça com excelência. Aplauda Jesus, pelo amor de Jesus. Vamos lá, meu filho, fala alguma coisa. Agora, para terminar, escute isso aqui. Davi estava onde? No pasto. Saul estava onde? No palácio. Quem mandou chamar Davi? Maravilhoso. Não era Davi que precisava estar num palácio, era o palácio que precisava de Davi. Só que para viver isso, tem que ser alguém muito bem resolvido, porque senão entra no palácio de peito cheio. Conhece? Já viu alguém por aí? O rei mandou chamar, ele já estufa o peito e fala: o rei mandou chamar. Quase que ele sai cantando: vai estar entre a plateia e você no palco. Parei. Davi, quando entra mediante o chamamento de Saul, ele entra entendendo que a unção estava sobre ele, que
que ele era excelente no que ele fazia, por isso ele acessou o palácio. Só que ele era pastor de ovelha. Alguém comigo ou não? Deus vai te colocar em lugares que você não entraria se você não fosse excelente. Então eu vou te dar um conselho: apressa-te em fazer o melhor que você pode fazer com aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Eu vou falar de novo. Acelera, bota pressão nisso, bota energia nisso. Vamos, meu filho, faz alguma coisa, mas faz com excelência. Aplauda ele mais forte. Davi estava mudando. Você já ouviu alguém dizer assim, ó, fulano mudou? Eu não sei porque quando fala isso, fala baixo. Eu disse isso aqui, acho que foi ontem no café. Deixa eu te falar uma coisa. Se alguém for... Vou fazer um negócio aqui, tá? Dá licença. Se alguém for cochichar no seu ouvido, o que está sendo cochichado nem deveria ser dito. Só mais uma vez, para você não ficar bravo comigo. Se alguém for cochichar no seu ouvido, o que está sendo cochichado não deveria nem ser dito. Então eu vou te dar um conselho pastoral. Se alguém for cochichar, você manda ficar quietinho e fala que você não está disposto a ouvir. Você está comigo aqui ainda ou não? Eu prego mais uns 40 minutos se você deixar hoje, vamos embora? Fica tranquilo que se você ficar mais 40 minutos comigo, o pastor João Marcelo faz o churrasco para nós hoje. Mas glória a Deus, eu acabei de ouvir o Mica falando que ajuda. Deus é bom. Davi entrou no palácio, estava vivendo a maior mudança da vida dele. Só que antes de Deus mudar a geografia de Davi, Deus mudou o comportamento dele. Ô meu lindo, escute isso aqui. Tem lugar que você vai entrar, mas pode ser que você não permaneça se o seu comportamento não for condizente. Então o conselho de Deus: apressa em aprender a se comportar no palácio, porque senão você vai sair de lá. A unção estava sobre ele, ele era excelente, ele entra tocando harpa, mas começa a aprender como é que se fala com o rei, começa a aprender como é que se trata no palácio, como é que anda dentro de um ambiente real. Tem alguém comigo aqui nessa manhã ou não? Deus está te ensinando como é que fala, como é que se comporta, como é que anda, porque onde Ele está te projetando, você precisa saber permanecer lá, meu filho. Levanta sua mão para cima o mais alto que você pode. A excelência naquilo que você faz, eu estou profetizando sobre a tua casa, vai te promover para lugares que Deus já derramou uma unção sobre a tua vida. Prepare-se para mudar, prepare-se para a maior mudança na sua história. Tem algo novo acontecendo. Aplauda Jesus se você pode, fica de pé. Vamos adorar Ele porque Ele é bom. Ele é fiel. Alguém comigo para dizer amém por isso? Aleluia. O seu coração é de rei. A unção que estava sobre ele era real, mas ele estava aprendendo como é que um rei se comportava. Olha para quem está perto de você e fala assim: deixa eu te dizer uma coisa. Fala, pode falar. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus está te ensinando. Você falou para ele? Os músicos ficaram até tristes, até parou de tocar. Vamos. Vem, filho. Posso te dizer uma coisa?
Deus está te ensinando. Não fica apegado a Saul, Saul já foi. Não fica apegado naquilo que um dia deu certo, já deu, não dá mais. Não fica apegado em um passado que não existe mais. Deus está dizendo: enterra o passado e viva o novo a partir de hoje. Você está pronto para isso? Feche os seus olhos se você pode. Quero orar junto com você. Nós vamos cantar essa canção. Quero que você se renda a Jesus agora e por mais alguns poucos minutos você exalte a Jesus, adore a Ele de uma forma que você ainda não fez. Você pode? Diga para Ele onde é que você vai ser excelente a partir de agora. Diga para Ele o que é que você está mudando. Diga para Ele: eu vou tocar a harpa bem tocada, eu vou ser um bom instrumentista, eu vou ser um bom músico, eu vou ser excelente no que eu faço. Eu sei que a unção está sobre nós. Eu sei que tem uma unção real sobre você. Deus vai te impulsionar para um tempo de prosperidade e de paz. Mas esteja disposto a viver o novo de Deus em nome de Jesus. Vamos lá.